Bolsonarista versus comunista, deputado Cristiano Calabreso e Jones Emanuel, o comunista que adora as políticas do Haddad, lá no Três Irmãos Podcast do Robert Baratheon e do Mindinho. Se preparem, vamos lá. Colou umas perguntas aí, vamos pro final, diz que não tem corte, né, esse podcast aí, os caras não colocam ninguém pra trabalhar, vambora. Vamos ver. Nessa lógica eu também tenho tempo, né? Eu tenho 90 segundos, gastei 30, né? Tem 1 minuto. Vamos deixar, passa pra próxima. Vamos concluir. Tá, vamos então concluir. A próxima agora é a pergunta do Caporeza, é a última, Ih, antes rapaz. da conclusão final. Essa é a fera? Essa é a pergunta, fera? Essa é a baguá? Olha lá. Você tinha 60 segundos, viu, Johnny? Você Não, não tá quer usar suave, não, tá né? suave. Tá beleza, Vai, né? vamos pro próximo bloco, pô. Tá. E Última pergunta. agora? Tá certo. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vê a questão do relacionamento? Você acha que as pessoas, quando se casam, elas têm que ter um relacionamento aberto? Ou que a mulher tem que ser só do homem? Qual que é a sua visão? Tá dando em cima de mim, é? Porra, que pergunta estranha do caralho. Que porra é essa? Que é isso, mano? Que é isso? Como é que é? Tem que ser só... Você acha que as pessoas, quando se casam, elas têm que ter um relacionamento aberto? Ou que a mulher tem que ser só do homem? Qual que é? Jones Manuel. Jones Manuel. Quero saber, hein, Jones Manuel. Você sim ou não? Responda, comunista. Qual que é a sua visão? Jones Manuel só no... Diabo de pergunta. Tá dando em cima de mim, é? Porra, que pergunta estranha do caralho. Ó, posso responder? Tá, Pode, vamos lá. zero aí pra... Zero aí pra mim, por favor. Pergunta, cara. 5 minutos aí de resposta. Veja, eu acho Você moraria nessa casa, sim ou não? 6x1, ela tem que ser derrubada no Brasil. Como eu já disse, no Brasil foi estabelecida a jornada de trabalho de 8 horas diárias, né? 6 dias por semana trabalhada, em 1930. Faz mais de 90 anos que a gente tá com a mesma dinâmica. Ah, mas 8 responde horas essa aí, pô. diárias de trabalho, 6 dias trabalhados durante a semana. Na Constituição de 88, a gente tinha uma jornada de trabalho de 48 horas semanais, baixou para 44. Faz mais de 30 anos que não baixa a jornada de trabalho no Brasil. A redução da jornada de trabalho, ela vai forçar um aumento da produtividade sistêmica na economia, porque, inclusive, o grande empresário que não quer investir em tecnologia, em desenvolvimento, em modernização responder, de processos, em digitalização de processos, ele vai ter sim, um grande empresário, um aumento significativo do custo de produção, porque ele tem vários trabalhadores e trabalhadoras na fábrica, ele vai ter que ser forçado a ter um investimento maior em produtividade, em tecnologia. Isso vai ser bom para a saúde da classe trabalhadora. Porque, assim, você vai no médico, por exemplo, você vai no clínico geral, mas você está com um problema nas costas, você está estressado, o que é que se diz? Ah, não, você precisa não ser sedentário, precisa fazer uma caminhada, precisa pedalar de bicicleta, precisa fazer uma academia. Jones não respondeu se ele moraria nessa casa. Tô triste. Mas como é que você vai fazer isso? Se você sai para trabalhar, você leva em média 2 a 3 horas para chegar no trabalho, 2 a 3 horas para voltar, trabalhando 8 horas por dia, 6 dias por semana. Então não resta tempo para você cuidar da sua saúde, não resta tempo para estudar, não resta tempo para ir no médico, não resta tempo para cuidar da família. Então, por exemplo, a minha mãe, né, passou a vida toda trabalhando, minha mãe não conseguia fazer, por exemplo, a lição de casa comigo. Quem fazia esse papel era minha irmã mais velha, porque minha mãe saía de casa, acordava de 4h30 da manhã, saía de casa de 5h30 da manhã para trabalhar e só voltava era 7, 8 da noite e já tinha que ver, fazer a comida e tal para o trabalho no outro dia. Então, essa escala 6x1 é uma escala desumanizante, é uma escala que adoece. Veja, você foi em qualquer postagem na internet falando sobre isso, você vai ver vários relatos de pessoas falando de adoecimento mental, falando de adoecimento físico, falando de falta de tempo para a família, de falta de tempo para se cuidar. Veja, quem defende de verdade a família brasileira é contra a escala 6x1, percebe? Porque isso é impossível de você ter uma vida familiar, é impossível de você cuidar da sua saúde, é impossível, inclusive... Ah, não, tem que empreender! Não, tem que empreender, mas para empreender você precisa de tempo, né? Para estudar, para se preparar. Imagina, tu tem uma ideia que tem um sonho de abrir uma academia um dia. Para tu estudar, para tu entender como é que vai fazer o negócio dar certo e tal, precisa de tempo livre. E não dá para fazer isso com essa escala 6x1.
O debate era 6x1 e o cara só queria falar de que comunismo era ruim. Ah, mas é sempre assim, né, cara? Fica lá batendo espantalho, com umas frasezinhas boas pra internet, que a galera... Ah, isso aí, o comunismo é muito ruim. O comunismo, né? E a escala 6x1? Não. Comunismo. Então, por isso, inclusive, já respondendo a pergunta, ele vai dizer que eu não respondi, mas respondendo. Sobre relacionamento, deputado. Na escala 6x1 não dá nem tempo de namorar. Um absurdo, né? Tem que acabar. Deputado, vamos voltar aqui. Sobre Minas Gerais. Pior que acaba mesmo, hein? Pior que acaba mesmo. Viu? É só ir nos comentários do YouTube, né, nos Reels que eu fiz sobre escala 6x1, que você vê gente falando lá que não tem tempo pra ver a namorada, que... Sabe, o relacionamento não anda porque não tem tempo de lazer junto. Quando é folga de um, não é folga de outra. Sabe? Isso é verdade, cara. Não é brincadeira, não. Imagina vocês não conseguirem ver a esposa, a namorada, a ficante, sei lá. 6x1. Qual é a sua opinião mesmo? Minha resposta, por favor. Eu tenho quanto tempo? 2 minutos. Boa. E vai falar, você, Dá pra perceber que ele é um debatedor experiente. Eu faço uma pergunta e ele simplesmente não responde ela. Por quê? Porque ele sabe que é uma armadilha. Pessoal, para vocês que estão assistindo, talvez tenham perdido aqui a linha de raciocínio, esse bloco aqui é para perguntas diversas, não é da 6x1. Ele respondeu a 6x1 para falar o quê? Induzir você ao engano. Eu estou me mantendo no debate e ele, o deputado Caporeso, tentou mudar o foco. Eu não estou mudando. Agora é pergunta diversa. A gente vai voltar a 6x1 daqui a pouquinho, beleza? Eu vou responder para ele essa questão. Todo comunista, ele deve defender o relacionamento aberto. Ele é casado. Não sei nada do que ele faz da vida dele, não me interessa. Mas ele tem que ter coerência. E está escrito aqui. Primeiro... O casamento burguês é, na realidade, um sistema de esposas em comum. E assim, no máximo, a razão pela qual os comunistas poderiam ser condenados é que eles desejam introduzir, em substituição a algo hipocritamente oculto, uma comunidade de mulheres aberta e legal. Então, assim, é esculhambação do casamento. Ele, na fala dele, ainda teve a infelicidade de novamente falar que defende a família. Defende a família escambau. Vocês odeiam a família. E eu vou repetir aqui mais uma vez. Vai. Mas este estágio de coisas encontra... Parece o pastor lendo, vai lá e adultera. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Vai lá e adultera. É a mesma coisa do pastor. O seu complemento na ausência prática da família entre os proletários e na prostituição pública. Comunista defende prostituição pública. Ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar, cara. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar, cara. Eu sabia que esse mineiro aí não me era estranho. Olha lá ele aqui, ó. Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Comigo, sim. É uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Ai, papai. É isso aí, ó. Eu sabia que eu conhecia ele. Veja como ele está hoje, ó. Ele fez harmonização facial, ó como é que ele tá, o pastor. Comunista defende relacionamento aberto. Se o cara é casado e não defende isso, não é comunista. Tá bom? Ou então ele é o quê? É a nova
espécie. É o comunista self-service. É o comunista defensor da família. É o comunista defensor do relacionamento fechado, é claro. É casado, é relacionamento fechado. Se fosse solteiro, talvez ia pensar outra coisa. Que é sempre a mesma hipocrisia. Eu quero dizer que é do outro. Porque hipocrisia é a da inveja. Essas pessoas são invejosas. Elas querem pegar o que pertence ao outro. E o delas, aí já é diferente. Nessa hora, ele é casado, ele é bem conservador com a mamãe dele, é bem conservador com o lucro dos livros dele, aí 100% liberal. Vamos ficar aqui com a economia de mercado. Para os meus lucros de livro, é no bolso aqui, não é público não. Ó, que rajadão, hein? Que rajadão, hein? Apontou, essa é a hipocondríaca da esquerda. Jogou na cara do Comuna. Jogou na cara do Comuna a hipocondríaca da esquerda, cara. É o rajadão. É o rajadão de imitadas. Tem 2, Jones. Pode falar. Pode ir? Vamos lá. O bicho tá vendo muito 50 tons de cinza. Ó, inclusive mandar um beijo pra minha esposa, que com certeza tá assistindo. Um beijo, amor. Voltando, veja, o deputado ele não consegue responder a pergunta. A família brasileira ela realmente tem muitos problemas. Por exemplo, um dos grandes problemas é a falta de vaga de creches no Brasil. Então você tem uma configuração que funciona assim. Ó, a pessoa trabalha na escala 6x1. Um exemplo clássico da minha irmã. Minha irmã tem 2 filhos, trabalha na escala 6x1, telemarketing, né? Nossa. Então, a creche não cobre toda a escala de trabalho dela. Então, tem que pagar o que a gente chama de hotelzinho, né? Que fica um tempo a mais. É R$40 por dia, o hotelzinho, porque não tem a creche para os 3 turnos. Então, já é uma dificuldade para a classe trabalhadora. Aí você tem outro problema. Quando quer ir no médico, você não tem liberação da empresa para, por exemplo, levar os filhos no médico, porque pela lógica da empresa, você só pode, por exemplo, ir no médico e talvez não ser descontado se você estiver doente. Mas se o menino, por exemplo, precisar ir no fonoaudiólogo, como é que faz para levar? Então é toda uma logística muito complicada. Minha mãe, normalmente, tem que ajudar minha irmã, e algumas vezes eu que também ajudo para conseguir levar o menino no médico, porque ela não tem tempo. Ela também não tem tempo, por exemplo, de fazer a lição de casa com os meninos. Sabe que é uma parte fundamental do crescimento da criança. Então, um dos meus sobrinhos, Cris, já tem 5 anos de idade. Já tem lição de casa, já tem um deverzinho de casa. E minha irmã não tem tempo de fazer isso, porque a mulher, além de trabalhar fora, tem a jornada de trabalho em casa, né? Então, veja, o fim da escala 6x1 é fundamental para recuperar esses espaços de socialização que estão sendo perdidos cada vez mais. Por quê? A cidade é o caos urbano, o transporte é cada vez pior, inclusive o Romeu Zema privatizou o metrô aqui de Belo Horizonte, né, dizendo que ia melhorar o serviço, continua a porcaria. A passagem de ônibus em Belo Horizonte é R$ 5,25, deputado. Acorda pra vida. Tá lendo sobre comunismo? Faz alguma coisa pra baixar o preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte, que tá muito caro. Não, deixa ele ler o livrinho. Ó, a cara do Robert Barato. Ai, meu pai. Não, tranquilo. Eu que me perdi no tempo, me empolguei. Tranquilo, beleza? Trabalhar que nada, vou lacrar no Twitter. Veio a petezada, tudo irritada, com as minhas mitadas. Trabalhar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, é 7 rios pra matar a fome. Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Trabalhar que nada. Camponês ainda tem, hein? Tem. Camponês tem 5 pra derreter. DJ Barato. O sujeito não sabe que eu sou um dos maiores críticos no estado do governador Zema. Ah, não, então tá bom, pô. Ah, isso é crítico, pô. Entendi. Então o cara é crítico, né, pô? E ele pensa que criticando o Zema tá me criticando. Quem me acompanha sabe a quantidade de vezes que eu já cobri o governador Romeu Zema pelas mais diversas coisas, principalmente pela questão das rodovias, que eu me preocupo muito com essa questão de infraestrutura, que é algo fundamental. Eu não tenho tempo para fazer uma pergunta de volta? Você Agora, tem, ele não vai poder responder. Acabou o tempo dele, né? Entendi. O nosso bloco é o quê? Considerações finais. É o fim. Consideração final? É, pra acabar, pô. O tempo voa quando Quer a gente ficar tá mais? divertido. Quer Né? ficar mais? Tava tão divertido, gente. Vou soltar seu tempo que tá correndo. Mas tá bom, tô cheio já, jantei demais. Bom, considerações finais. Então, zerou, então, não passa pro outro. Fechou. Tá bom. Finais aí agora? Pessoal, mais uma vez,
eu sou defensor de verdade dos trabalhadores, todos eles, tá? Empregados e empreendedores que assumem o risco de produção e levam esse país nas costas. Sou defensor da família, de verdade. Não sou self-service, tá? Eu fiz questão de desmascarar. E acabou. Acabou. No momento nenhum conseguiu defender o comunismo que ele diz ser representante. É patética a maneira. Mas era debate sobre o comunismo? Tá ali, ó. Debate, fim da escala 6x1. Como ele simplesmente não comentou nada das citações que eu fiz do Manifesto Comunista. É importante que a gente possa ler e entender o significado das ideias que nos... Mas então tem que ler de novo, deputado, com todo respeito. Eu acho que o senhor leu meio de zóio fechado o livro. Pode acontecer. As pessoas assistem live do mudo, assistem vídeo de costas pra parede. Acho que você leu de zóio fechado. Nos influenciam. O Manifesto Comunista e as ideias comunistas geraram um morticínio sem precedentes na história da humanidade e aonde elas são aplicadas geram miséria. E com certeza o Estado não é a solução para o problema, ele é o próprio problema. Ixi. A intervenção do Estado Então é sai, o que gera miséria Então pede demissão, pô. Larga a mão. e gera inflação. Seria muito bom, seria maravilhoso se eu pudesse ajudar a população acabando com a escala 6x1 apenas com assinatura. Mas não é com esse tipo de imposição que a gente vai conseguir melhorar a vida do trabalhador, mas sim com a liberdade para que ele possa ter realmente a satisfação de exercer o seu lucro, de vender o seu trabalho, de ter dignidade. E, infelizmente, não é apoiando ideias utópicas que isso vai acontecer. O comunismo só funciona em 2 lugares. No céu, onde ninguém precisa dele, e no inferno, onde ele já é aplicado. Nossa! Nossa, que mitada! Aquele mitou, hein? Aquele mitou, hein? Aqui ele foi sacudido. Nossa senhora. Que imitada, hein? Parabéns, parabéns. Me mata de uma vez! Aqui ele lacrou. Aqui acabou. Conseguiu o que ele queria. Mas aí, só lembrando, na conclusão não tem banco de tempo, né? Não. Mas tem os 5 minutos. É os 5 minutos pra conclusão, né? Então, eu sei. Entendeu? Não, mas que zerou. Mas, Zerou. Perfeito. Acabou? Tá tranquilo? São 5 minutos, não tem... Aí eu não vou poder falar mais? Não. É o final. Não, acabou. Eu vou, infelizmente, pode soltar aí. Infelizmente, esse cara aqui sempre critica o agronegócio. Ai, Sempre critica, inclusive, o Plano Safra. capaz. Ele não, eu faço questão de falar isso, apesar de não ter sido abordado, eu fiquei esperando ele falar isso daqui e ele acabou não falando. Ele fala, nossa, que o Lula mandou 400 milhões para o Plano Safra. Ele não consegue dizer qual que é o retorno disso. Bilhões. É quanto em bilhões? Fala para mim quanto é que é em bilhões de retorno? É mais de 1 trilhão de retorno, só. É mais de 1 trilhão de retorno. Mais de 24% do imposto vem dali. Agora, quer saber de uma coisa? O salário dele não dá em plantação, não dá em horta. Ele pensa que cai do céu o salário. Não cai do céu, não. Vem do agronegócio, dos impostos que o agronegócio paga. O meu salário? Não, o meu vem o meu vem do YouTube. Veio do negócio, não vem meter o louco, não. Paga para esse governo que depois se transforma em quê? Salário pro professor. Ele quer acabar com o Plano Safra? Acaba! Acaba com o agronegócio, você vai ver em quanto tempo você vai começar a passar fome. Você não respeita a maior Mas não é passar força fome. motor desse país, que é o agronegócio. Não é, não. Porque, na verdade, vocês só sabem criticar. Porque tudo que vocês queriam é ter a riqueza dessas pessoas que são bem-sucedidas. Porque eu sou um cara quebrado. Eu vivo do meu salário. Agora, essas pessoas são, sim, milionários, bilionários. Eu quero que tenha cada vez mais acúmulo de capital no Brasil para que as pessoas tenham acesso à riqueza e possam melhorar a sua vida. Porque apenas o livre mercado é que é capaz de melhorar a vida das pessoas. Isso aqui não sou eu que estou falando. Tristeza. É a própria história. É uma história que, infelizmente, o professor de história aqui... Eu gosto quando ele dá o raiado. Me mata de uma vez. Me mata de uma vez, meu amor. Ô, cascavel. Essa senhora é intancável, né? Desconhece por completo, porque não passa de um militante travestido de professor. É isso que esse cara é, tá bom? Contem sempre comigo para a defesa de Deus, pátria, família e liberdade. A direita vive em Minas Gerais. Ui, um mineiro falando pra defender. Ô, mineiro, e o pão de queijo, o tropeiro, o cafezinho, isso não vai ter, não? Defesa? Jones Manuel, 5 minutos finais no Três Irmãos. Ia lá, vai. Rapaz, olha, deu tremedeiro no Robert Baratheon. Finais no Três Irmãos.
O Robert Baraff chegou a dar tremedeira nele, a crise de ansiedade. Gente, Nossa senhora, vocês viram? Vocês viram? O Robert Baratheon deu crise de ansiedade. primeiro foi um prazer. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse debate, que tá com a gente até agora. Agradecer Rodrigo, Roberto. Valeu. Eu acabei de esquecer teu nome, desculpa. Pre. Oi? Pedro. Agradecer Pedro. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Acho que a gente conseguiu ter um espaço muito produtivo. E aí reforço para quem está assistindo esse debate que veja o episódio de ontem, porque o deputado bolsonarista ficou impressionado com a quantidade de dados que eu sei de cabeça e de informações e tal. Ontem a gente fez uma conversa de mais de 3 horas e que boa parte desses dados eu citei também ontem de cabeça e não estava olhando nada. Eu estava com o celular sim para evitar que o deputado mentisse dizendo que apresentou projeto ou que fez discurso. Então eu pedi para as pessoas acompanharem tudo que ele estava falando para não deixar ele mentir aqui. Foi por isso que ele tentou mentir e não conseguiu. Quero deixar muito claro para vocês que, veja, isso é o bolsonarismo. Vocês perceberam que o deputado ele foi incapaz de debater propostas concretas para a classe trabalhadora e para a classe média. Ele foi incapaz de debater com você como gerar emprego, como baixar a taxa de juros, como reduzir os impostos para o micro e pequeno empresário. Ele foi incapaz de fazer um debate sobre desenvolvimento econômico de Minas Gerais, sobre como fazer com que as riquezas de Minas Gerais fiquem em Minas Gerais e sejam utilizadas para o povo trabalhador de Minas Gerais. Ele foi incapaz de apresentar uma proposta para defender a soberania nacional brasileira, para defender que o Brasil não seja expropriado, roubado e explorado por monopólios estrangeiros como é hoje. Ele foi incapaz de apresentar qualquer proposta para enfrentar o rentismo que hoje está sugando, endividando mais de 72 milhões de brasileiros e brasileiras. Veja, ele foi incapaz de falar do fim da escala 6x1, ele foi incapaz de falar sobre Minas Gerais. Ele agora tá dando uma lacradinha, ele tá tirando foto para mostrar a incapacidade dele de debater a realidade da classe trabalhadora. Esse é o bolsonarismo. E aí, veja, é claro, gente, que eu me neguei a fazer um debate teórico sobre o manifesto do Partido Comunista e sobre o marxismo, porque não é essa a ideia. A gente tá aqui no Triângulo Mineiro, aproveitando uma visita a Minas Gerais. É claro que eu quero debater Minas Gerais. Claro que eu quero debater o fim da escala 6x1 na perspectiva do povo mineiro, do povo trabalhador de Minas, porque a gente conhece o Brasil, a gente conhece a realidade do povo brasileiro, de norte a sul do Brasil. Se você tiver interesse num debate mais teórico sobre teoria marxista, você pode acompanhar no meu canal, tem o meu nome, Jones Manuel, lá no YouTube. Você pode acompanhar meus livros, tem um livro ali, o Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX, lançado pela editora Baioneta e Ruptura, em que eu faço um debate sobre as histórias das experiências socialistas. Eu também dirijo uma coleção, junto com meu amigo Gabriel Landi, que é a coleção Quebrando as Correntes, que já lançou 3 livros, Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos e Pátria Socialista ou Morte e Marxismo latino-americano e caribenho. Todos publicados pela Autonomia Literária. Tá lá no site deles, em que eu faço um debate sobre a história das experiências revolucionárias no século XX. Eu também lancei, na última quarta-feira agora, um livro novo, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra de Alberto Guerreiro Ramos. Além de ser um militante, além de ser alguém que está nas ruas, que está organizando as lutas, a gente participou da organização da luta pelo fim da escala 6x1 lá em Recife. Eu sou também alguém que estuda, que escreve, que pesquisa, que procura conhecer o Brasil e o mundo na perspectiva da classe trabalhadora. Eu chamo vocês também que gostaram do meu desempenho no debate a conhecer a organização que eu faço parte, o PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Acompanhe o PCBR nas redes sociais para conhecer o nosso debate sobre a Revolução Brasileira e a reconstrução do movimento comunista, e acompanhe também o nosso jornal O Futuro, que é o jornal da classe trabalhadora, o jornal tocado pelo PCBR. Então, quero agradecer muito a você a paciência, quero pedir desculpas, né, a todo mundo que acompanhou a ausência de conteúdo, de substância, de argumentos e de propostas do deputado bolsonarista. Eu só quero dizer que o bolsonarismo é isso, né, uma casca vazia, que vive de pânico moral, que vive de falsa pauta, que vive de kit gay, que vive de não sei o quê, e é incapaz de debater os problemas fundamentais da classe trabalhadora, seja em Minas Gerais, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Pernambuco, seja no Maranhão. Esse é o bolsonarismo, ele é vazio.
Ele é vazio, ele é só uma caixa reacionária que inclusive se propõe tanto a falar dos Estados Unidos e nem a realidade dos Estados Unidos ele conhece. Foi um novo episódio da Renata Barreto. Chegou um momento que eu jurava que o deputado bolsonarista ia citar algum musical, percebe? Mas aí acontece, é da vida. Acho que no final o saldo foi bom para vocês verem quem tem proposta, ideia e projeto para a classe trabalhadora. Muito obrigado. Eu sou a favor do debate. Eu acho que tem que ir. A galera tá assim, tem que ir. Aí, ó, deu bom. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um debate aqui no podcast Três Irmãos. Quero agradecer o deputado Cristiano Caporeso. Já veio aqui várias vezes aqui na nossa casa. E agradecer também o Jones Manuel. Né? Também eu queria compartilhar algo aqui. Que o Jones fez algo inovador aqui na nossa casa. Que dificilmente a gente consegue alguém que defende a esquerda para vir aqui conversar no nosso podcast. Isso é verdade. É verdade. Quase 700 episódios. Né? A gente sempre convidou alguns... Os caras não gostam, os caras têm medo, eles têm medo. Aí o Jones foi lá e peitou. As pessoas, e o Jones veio, aceitou fazer, teve coragem, ao vivo, né? Aceitou debater. E isso aí eu tenho certeza que muda a história do nosso podcast. Sim, o Caporeso também, que a gente chamou, já é um parceiro que vem aqui quando a gente chama, mas também com muita coragem, sempre que chama ele vem, não tem medo de combater, de debater, enfim. Eu acho que é isso que o brasileiro espera. É isso que precisa, né? Gente que mostra a cara de verdade. Essa troca de ideias, né? E agradecer também, agora no finalzinho, o Denizão deu 50 assinaturas pro canal. Aí, Denizão, tamo junto. Membros, valeu. É isso. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Valeu, comentem galera. aí no final aí quem que vocês acham que foi melhor aí no debate. E até a próxima. Valeu. Flui. Aí, ó. Que maravilha, hein? Agora vamos voltar pro começo pra ver o comecinho.